João 4, 3 e 4. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo. Eu sou o apóstolo Miguel, da Copa Fábio, Comunidade Batista Família Renovada. Nós vamos visitar hoje o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 3 e 4. Está assim na minha tradução. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Repita após mim. Ele deixou a Judéia, voltou para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: é necessário passar por Samaria. Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida nesse lugar, como servo, Deus, fraco e falho que sou. Quero clamar para que a tua misericórdia me alcance, que o Senhor me dê entendimento, conhecimento, sabedoria e capacidade para poder transmitir, Senhor, para a tua igreja exatamente o que o Senhor colocou no meu coração, e que no final dessa mensagem o teu nome, querido Jesus, somente o teu nome, tenha sido exaltado ainda mais aqui na terra. Se você concorda, diga amém, Jesus. Podem se assentar, queridos. E o que ele foi fazer em Samaria? O que será que ele foi fazer em Samaria? Por que ele tinha que passar por Samaria? Ele passou, você viu ali no mapa, várias cidades. Mas tinha uma cidade, para ir no versículo 5 de João capítulo 4, uma cidade chamada Sicar. Eu não vou projetar no novo mapa, mas ali, naquela região que a gente viu lá. Nessa cidade chamada Sicar. Diz que ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ele passou ali por Samaria, né? Samaria é o nome de uma região com várias cidades. Lá moram, né? Acho que até hoje lá são considerados quem? Os samaritanos, né? Daquela região ali, são os samaritanos. Ele passou por essa cidade chamada Sicar. Chegou nessa cidade chamada Sicar, no versículo 6 diz que estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Jesus estava cansado, você viu a distância, não é? E ele passou nesse lugar porque estava cansado, ele estava com sede, queria tomar água perto do meio-dia, né, lá do almoço. Meio-dia naquela região deve ser um sol quentíssimo. Jesus estava lá. Mas Samaria, a região de Samaria, aqui, significa para nós uma outra coisa, que a gente vai ficar sabendo já. É necessário, às vezes, nós passarmos por Samaria. Às vezes não entendemos por que Deus nos faz passar por Samaria. Se a nossa origem, né, como era aqui do Senhor Jesus, era a Judéia, a origem dele era a Judéia, e o nosso destino é a Galileia, às vezes passamos por Samaria. Às vezes a nossa origem, né, é a nossa vida, uma vida que não tem, né, muitas vitórias, não tem muitas conquistas, não tem, né, muitos testemunhos que a gente possa dar, e a gente quer sair dessa origem aí chamada, né, aqui, Judéia, e a gente quer ir para a Galileia. Qual é a Galileia nossa? Nossa Galileia é uma vida boa, uma vida saudável, uma vida de testemunhos, uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de cura, de libertação. Essa é a nossa Galileia. Nós queremos sair daqui, da Judéia, e ir para a Galileia. Mas no meio do caminho tem Samaria. E o que é Samaria? Vamos entender um pouco o que é Samaria. Essa região de Samaria é uma região composta de diversas cidades, como a gente viu lá no mapa. E elas têm uma característica, ela é habitada por judeus conservadores, judeus não ortodoxos até hoje. Os judeus tradicionais, os judeus, né, que são considerados aí o povo de Israel, eles não se dão bem com os judeus
judeus samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, eles têm umas características próprias lá. Por exemplo, os judeus, os conservadores, os tradicionais, até hoje, eles vão para Jerusalém para adorar a Deus. Eles vão para lá. Até hoje, ainda é considerado, são 3 etnias diferentes aí que reivindicam a cidade de Jerusalém como sendo a sede. Nós também, os cristãos, o cristianismo também reclama. Os maometistas, os adoradores de Maomé, são os muçulmanos, também reclamam de Jerusalém ser a cidade sede deles. E os judeus também. Só que os samaritanos, eles não aceitam Jerusalém como a cidade de adoração. Os samaritanos, eles acreditam que é o monte Gerizim. Depois, quem tem Bíblia de estudo aí, o mapa ali é o mapa 10. Todas as Bíblias de estudo, os mapas são os mesmos, sabe? Então, o mapa 10, depois você vê lá, é o monte Gerizim. E eles vão no monte Gerizim até hoje, os samaritanos, para adorar a Deus. Eles se consideram judeus, mas são de uma facção divergente da maioria do judaísmo. Então, eles, por exemplo, eles não aceitam a Torá, eles meditam só no Pentateuco. O que é a Torá? A Torá é o Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, é considerada a Torá judaica. Eles dividem ela, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, depois os poéticos, os profetas maiores e menores, e assim por diante, é uma divisão. Isso é a Torá judaica. A Bíblia, para nós, é a Torá judaica, o Velho Testamento, mais o Novo Testamento. Na Torá não tem o Novo Testamento, porque eles não aceitam Jesus como Messias. Então nós aceitamos, por isso que a nossa Bíblia tem o Novo Testamento. Mas os judeus samaritanos, eles só aceitam os 5 primeiros livros, só o Pentateuco, e meditam no Pentateuco, e criaram leituras adicionais em volta do Pentateuco. E judeus samaritanos e judeus tradicionais não se dão bem, não são amigos, não convivem pelo mesmo pensamento. É considerado um divergente do outro, cada um quer ensinar o outro a verdade. Não, a verdade é o que eu faço, a verdade é. Olha, nesse texto aí, nesse texto nós vamos mencionar um pouquinho sobre isso. E Jesus passou por lá, região da Samaria. Agora imagine, eles já eram divergentes em relação aos judeus. Imagine em relação ao cristianismo, que eles nem conheciam. Então, não era um lugar de amigos. Jesus não estava num lugar onde ele ia ser bem recebido. Mas ele foi lá, ele precisava ir lá. Mas o que Jesus foi fazer lá? Além do fato de ser caminho, para chegar na Galileia, tinha que passar por lá. Vamos ver o que Jesus foi fazer lá. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se junto à fonte, era quase o meio-dia. O 7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A gente acabou de falar. Respondeu Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe daria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe desse fará dele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir daqui tirá-la. Disse-lhe Jesus:
vai, chama o teu marido e volte aqui. Pois já tiveste 5. Respondeu ela: não tenho marido. No 17. Disse que Jesus tem razão em dizer que não tem marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adoram em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Quer dizer, eu sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo, falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, veja um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ele ser o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe roubavam: mestre, come. Ele, porém, lhe disse: não comi nem tenho para comer, e vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Só isso até aqui. Mas olha, o que Jesus foi fazer lá? Por onde Jesus andava, o que acontecia? Acontecia o que? Por onde Jesus andava? E acontece até hoje. Acontece milagres, não é? Pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. Nós lemos um texto aqui. Ele encontrou uma mulher que já teve 5 maridos, que estava tirando água de um poço. Ele curou essa mulher. Você viu o texto? Que cura a mulher recebeu? Não teve cura nenhuma. Só perguntou para a mulher lá: escuta, ele vai dar água e tal. E lá, ela falou: nós estamos aí na São Samaritanos, a gente adora um monte de heresinhos, vocês adoram lá em Jerusalém, não sei o que e tal. O que Jesus passou? Por que ele passou por Samaria? Ele não curou, não fez milagres ali. Não transformou água em vinho. Aquela água virou vinho. Não água é água normal. Não é? O que nós temos que passar também por Samaria? Se nosso destino, quando a gente sai da nossa Judéia, da nossa vida, de dificuldade, de luta, necessidade, de problema, e vai para a Galileia. A nossa Galileia é o nosso objetivo, onde estão nossas vitórias, né? No meio do caminho tem Samaria. Nós vamos passar por Samaria. Samaria era um lugar de ensinamento. O que Jesus fez foi ensinar aquela mulher. O que Jesus fez foi orientar aquela mulher. O que Jesus fez, sabe o quê? Levantar uma missionária lá em Samaria. Aquela mulher era uma ganhadora de alma. Passa despercebido aqui no texto, a gente parece que não vê. Eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me fez assim, saltava esses versículos assim. Eu me notava, meu Deus. O objetivo que Deus tinha em Samaria era levantar ali uma missionária e ensinar ela qual é a verdadeira adoração que Deus recebe. Só isso Deus falou para ela. Viu? Está falando aqui das bebês, o pessoal, eu sou a água da vida, até nem percebe, tal, não sei o quê, mas chega uma hora, versículo 20, ela fala: nossos pais adoram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém o local que deve ser adorado. O primeiro ensinamento que Jesus fala para ela: mulher,
crê, vem a hora em que nem neste monte de Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, olha, presta atenção, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura atrás que assim o adora. Sabe por que Deus passa conosco por Samaria? Para nos ensinar a adorar a Deus, nos ensinar a adorar o Senhor em espírito e em verdade, adorar o Senhor quando as coisas vão bem ou quando não são. Samaria é um local intermediário entre a nossa saída, de onde estamos, até a nossa vitória. Tem um local intermediário, onde ali Deus trata de nós, Deus cuida de nós. Naquele momento ali em Samaria, Deus levantou aquela mulher, e aquela mulher veio uma missionária. Olha o que aconteceu aqui, versículo 28. Então, deixando ela o seu cântaro, você percebeu? Não foi lá buscar. Ela deixou a água lá, deixou o cântaro lá. O que ela fez? Foi à cidade e disse ao povo: olha, vinde, veja, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ele ser o Cristo? E olha o que aconteceu no versículo 30. Algumas pessoas saíram e foram à casa de Jesus. Foi isso? Não? Saíram da cidade e foram ter com ele. Ela ganhou diversas almas para Jesus na cidade de Samaria. Chegou lá, só falou 3 palavras que ela falou lá. Olha, veja, o homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ele ser o Cristo? Ela falou isso. E as pessoas acompanharam ela. Quando o Senhor passa conosco por Samaria, o local intermediário entre a nossa dificuldade e a nossa vitória, entre a nossa luta e o nosso socorro que Deus nos dá, essa Samaria é um momento em que Deus nos ensina a adorar e quer fazer de nós missionários, para que possamos ser exemplos do poder dele aqui na terra. Agora eu quero te falar para você que está aí na sua Samaria. É necessário você passar por Samaria. Necessário passar por Samaria. Necessário passar por algumas lutas, algumas dificuldades, algumas situações. Porque ali o Senhor vai nos ensinar. Só que tem 3 coisas importantíssimas em Samaria. Jesus parou em Samaria porque estava cansado, estava com sede, e lá em Samaria tem uma fonte de água boa para beber que renova nossas forças. Aí na tua Samaria, na tua dificuldade, na tua luta, na tua necessidade, tem uma fonte boa, de água boa para você beber. Essa fonte é a casa de Deus, é o local onde a palavra de Deus é pregada. A segunda coisa que tem em Samaria, sabe o que é? Tem o Senhor Jesus lá sentado do lado da fonte, do poço, esperando você chegar para poder te orientar. Então Samaria é uma dificuldade, é um lugar bem de inimigo aí. É um lugar onde parece que a gente não é bem-vindo. É um lugar que dói, é um lugar que machuca, é uma situação que parece que não chega a nossa vitória, não resolve a nossa situação. Mas lá em Samaria tem água para você beber, lá em Samaria tem a presença de Deus lá para poder te confortar. E sobretudo, lá em Samaria, o Senhor quer te ensinar e me ensinar a adorá-lo em espírito e em verdade. Se não passarmos por Samaria, nós não adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é. Nós queremos adorar ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. Nós não temos que adorar a Deus por algo que Ele nos dá. Agora o louvor, lembra, acho que do Jordan Neto, não foi que ele mandou uma cantando aí, tem um pedaço que fala isso. Eles vêm com receita. A gente canta também, ainda que a figueira não floresça, não tem, mas é a nova geração que canta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu não consiga nada, eu quero te adorar. A nossa Samaria dura o tempo necessário de aprendermos a adorar a Deus em qualquer situação. Às vezes ficamos lá em Samaria, demora, porque não aprendemos.
porque reclamamos, porque choramos, falamos, Senhor, até quando vai durar minha Samaria? Não basta. Que tamanho de cidade é essa? Que eu estou aqui, estou sentado, estou atravessando, estou caminhando, e as ruas não param de surgir na minha frente, termina uma vem outra, termina uma vem outra, termina uma vem outra. Sabe, além da água que traz o refrigério, além da presença de Deus que existe em Samaria, existe essa terceira coisa, que é adorar ao Senhor. Aprendemos a adorar ao Senhor em qualquer situação. Enquanto nós não adorarmos a Deus, independente se temos vitória, se não temos, se nós somos verdadeiros adoradores, não dependemos de resultado para adorar a Deus. Aí o Senhor te tira de Samaria. Sabe o que aconteceu? Quando aquela mulher aprendeu o que era adorar a Deus em espírito e em verdade, foi isso que Jesus falou, no finalzinho do versículo 23 aí, pois o Pai o estima. No entanto, vem a hora, já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura atrás que acima adora. Quando ela aprendeu, sabe o que ela fez? Olha aí, no versículo 28, ela fez alguma coisa. Então, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade do seu povo. Sabe o que ela fez? Deixou o cântaro. Sabe o que é deixar o cântaro? Jesus não chegou, ela estava com sede, em nenhum momento aqui ela deu água para Jesus. Ela estava com um cântaro cheio de água. Em nenhum momento. Jesus é que deu água para ela, a água da vida, né? A água viva. Mas ela estava lá, só conversando, e Jesus com sede. A natureza humana de Jesus precisava se alimentar, precisava beber, precisava dormir. Ele é homem, como nós todos aqui, ele tinha duas naturezas. Nós já falamos sobre isso várias vezes aqui. Mas chegou a hora em que ela aprendeu a adorar a Deus, independente de qualquer situação, ela deixou o cântaro. Olha o que ela fez aqui. Ela deixou o cântaro, versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse para a começou a pregar o Evangelho. Olha, o que o Espírito Santo fala ao meu coração, que muitos de nós aqui chegou a hora de deixar o cântaro. Sabe, deixar o cântaro. O que ela fez? Eu imagino um poço, né? Ali Jesus ali sentado, ela pegar aquele cântaro e entregar para Jesus e falar, está aqui, Jesus. Toma tanta água quanto você precisar. Essa água não é mais minha, agora é tua. Eu vou pregar o Evangelho. Nós às vezes precisamos aprender isso. Deixar o cântaro. Deixar com Jesus as nossas dúvidas, nossas dificuldades, nossas lutas, nossas necessidades, nossas preocupações, a nossa ansiedade, a nossa incredulidade. Nós precisamos deixar isso lá. Ela, como deixou aquele cântaro e saiu pregando o Evangelho, né, se cumpriu naquela mulher a palavra profética. E nessa passagem, vai seguindo ao finalzinho do 4, tudo, começo do 5, Jesus não fez mais nada lá em Samaria, só isso. Dali ele foi para a Judéia. Ele parou com Samaria, não fez nenhum milagre, mas orientou aquela mulher e deixou aqui escrito para que nós um dia pudéssemos meditar que nós, para chegarmos na nossa Galileia, precisamos passar por Samaria. E Samaria não é muito bom. Só que muitos de nós, aqui hoje, eu quero ser um deles, chegou o momento de você entregar o seu cântaro para Jesus. Chegou um momento de você falar, Senhor, eu vou te adorar por aquilo que o Senhor é. Eu não vou te adorar por aquilo que o Senhor me dá. Se o Senhor me der alguma coisa, eu vou te adorar. Mas enquanto o Senhor não me der, eu vou te adorar do mesmo jeito, porque eu quero te entregar o meu cântaro, Senhor. Quando nós entregamos o cântaro, nós cumprimos a nossa missão. E a partir daquele instante, a nossa vida já não depende mais de nós, depende do Senhor. Amém? Queria que vocês se colocassem no pé agora. Você que nos assiste pela internet, essa mensagem se chama Você Precisa Passar por Samaria. O Senhor nos ensina que é um local intermediário entre a origem e o destino. O Senhor Jesus saiu da Judéia e estava a chegar na Galileia, mas no meio do caminho tinha Samaria. Ele parou em Samaria e ensinou aquela moça. Ele está te ensinando e me ensinando hoje a nós sermos verdadeiros adoradores e entregar para Ele o nosso cântaro. Entregue para Ele o teu cântaro. Entregue para Ele a tua preocupação, a tua dificuldade, a tua luta, a tua necessidade.
Deixa Ele cuidar de você. E a partir de hoje, você vai viver uma nova história na tua vida. Se você quiser nos visitar, somos a Coafai, Comunidade Batista Família Renovada. Estamos na Grande São Paulo, município de Carapicuíba, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.